E aqui você já tem uma resposta para aquelas pessoas que têm dificuldade em acreditar na eleição, com o seguinte argumento: se eu me convenço de que eu sou eleito, isso pode me levar a viver uma vida em pecado. Porque eu raciocino da seguinte maneira: se Deus já me escolheu, não importa de que maneira eu viva, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a escolha, você está vendo aqui, ela foi para a santidade. Deus nos escolheu para sermos um povo santo. Claro que antes de ser santo, nós temos que ser salvos. Ele vai falar disso mais adiante. Então, Deus nos escolheu para nos salvar da nossa condenação, da culpa dos nossos pecados e do poder e da presença do pecado em nós. A única maneira pela qual você pode saber que você faz parte desses escolhidos é vendo se há sinais de santidade na sua vida. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como diz o autor de Hebreus. Então Deus, antes, longe de ser uma doutrina que vai levar as pessoas a viver uma vida em pecado, a doutrina da eleição é um estímulo para você viver uma vida santa e uma vida irrepreensível diante de Deus. E aqui você já pode responder o seu amigo que diz assim: eu não quero acreditar nesse negócio de eleição, porque se eu acreditar nisso eu vou me sentir seguro e aí eu vou largar as rédeas e vou ter uma vida, vou me sentir tentado, vou sentir livre para pecar. Não vai não, porque o verdadeiro eleito, ele não usa a doutrina da eleição como capa para o pecado. Olá, amigos do canal Biblicamente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, trago para vocês mais uma mensagem poderosa e edificante que com certeza vai tocar o seu coração. Vamos assistir juntos. Efésios capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Notem especialmente o verso 4, assim como nos escolheu nele, o verso 5, nos predestinou para ele, e o verso 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar. Senhor, nós estamos entrando agora em terreno santo, tentando desvendar o mistério dos teus decretos. E nós pedimos humildade e sabedoria para reconhecer a nossa limitação e contemplar a grandeza da tua glória, a profundidade da tua sabedoria, sabedoria dos teus decretos e conselhos. Ajuda-nos, portanto, diante desse texto, a entender o seu significado. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar dizendo que não existe nenhuma corrente teológica, não existe nenhuma tradição que venha da Reforma Protestante que realmente não acredite na doutrina da predestinação. Batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, todos eles acreditam em alguma forma ou algum tipo de predestinação. Por exemplo, quando houve a famosa discussão entre os arminianos e os calvinistas no século XVII,
que convergiu no Sínodo de Dort, que discutiu a matéria, o que os arminianos estavam querendo era uma compreensão diferente da doutrina da predestinação. Os arminianos não negaram a predestinação. Tanto é que o segundo ponto do credo deles era que a predestinação e a eleição, ela era condicionada ao pré-conhecimento de Deus. Era um subtipo da presciência de Deus, porque Deus viu quem ia aceitar o Evangelho, esses ele predestinou. Então, eles criam na predestinação. Então, não tem como negar. Eu, por exemplo, apontei pelo menos 3 vezes aqui no texto, onde aparece a palavra escolha e predestinação. Não tem como negar que é um tema que aparece na Bíblia, o vocabulário todo está presente na Bíblia. O que acontece é que os protestantes têm diferentes interpretações do que é que a predestinação e a eleição representam, mas não conheço nenhuma tradição ou nenhuma igreja histórica que nos seus documentos vá negar a predestinação. A própria Assembleia de Deus, mais recentemente, ela lançou um documento oficial. Antigamente, ela tinha as bases da Assembleia de Deus, cabia numa folha de papel, uma folha cabia. Depois, diante da complexidade do quadro brasileiro, eles resolveram fazer uma declaração de fé mais extensa. E lá eles falam em predestinação, só que eles entendem predestinação como presciência de Deus, mas eles não negam o conceito de que existe, de fato, uma eleição e uma predestinação. No que divergimos é apenas no critério de Deus. O que é que levou Deus... o que é que está por detrás do ato da predestinação? Porque é que estes são escolhidos para a salvação e esses não são escolhidos para a salvação. Então, na visão arminiana, no geral, é o nome que se dá, Deus escolheu estes para a salvação porque Deus viu que eles aceitariam o Evangelho quando tomassem conhecimento do Evangelho. Então, como Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele vê o futuro, Ele predestina quem Ele previu que aceitaria Jesus Cristo. Naturalmente, os calvinistas têm uma interpretação diferente. Na verdade, essa posição não é nem calvinista, ela é agostiniana, né? Antecede Calvino. E é essa que Deus escolheu não com base em nada que Ele previu, porque se o homem for deixado à sua própria escolha, nunca vai aceitar o Evangelho. A predestinação é resultado da escolha soberana de Deus e é incondicional, não é baseado em nada que Deus tenha visto ou previsto na criatura. Então, os dois lados creem em predestinação. A diferença é só no critério, no mecanismo, como é que funciona. Então, o que eu quero fazer aqui nessa noite é, a partir de Efésios capítulo 1, explicar por que a tradição reformada, calvinista, agostiniana, ela crê que a eleição, de fato, ela é incondicional. Ela não é baseada na presciência de Deus ou qualquer outra coisa. Antes de fazer a exposição, é preciso, então, explicar como nós entendemos as passagens que aparentemente dão a entender que a predestinação é de acordo com a presciência de Deus. Existem 2 passagens no Novo Testamento que são as mais conhecidas. A primeira é de Romanos, capítulo 8. No verso 28, que é um dos versos, já foi eleito como o verso predileto dos crentes. Também, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É óbvio, né? É óbvio que é o versículo predileto dos crentes. Aí ele continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha aí, a prova, dizem eles. Está aí a prova. Os que de antemão conheceu, a estes predestinou. E na mesma linha, bota o dedão aí, segurando aí em Romanos, e você abre agora na 1 de Pedro. Capítulo 1, versos 1 e 2. Já no prefácio e saudação da carta, Pedro escreve o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos
Era assim que os cristãos se reconheciam e se chamavam, os eleitos. Apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha aí a prova, eles dizem, está vendo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicados e assim por diante. O que nós geralmente respondemos é que o pré-conhecimento de Deus, as palavras que são traduzidas como a presciência ou conhecimento de Deus, elas se referem geralmente a um conhecimento íntimo. Um exemplo do Antigo Testamento, e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela engravidou e teve um filho a quem pôs o nome de Caim. Então não é assim, conhecer no sentido, oh, como está a senhora? Meu nome é Adão, o seu? Né? Conheceu, não, é um eufemismo, é um verbo, é usado ali para dizer que teve relações íntimas. O conhecimento é o conhecimento da nudez, da intimidade. Então, a palavra conhecimento, tanto no hebraico quanto no Novo Testamento, quando referida a um ato de Deus com relação ao homem, que Deus conheceu, não é que Deus tomou conhecimento pela primeira vez, mas que Deus teve um relacionamento, ou decidiu ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo, claro, no Antigo Testamento disso, no livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo... Isso é Amós profetizando em Israel e dizendo o seguinte: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Sabe qual é a palavra em hebraico? É a palavra para conhecer. Literalmente no hebraico está dizendo assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Então, como o tradutor sabe que conhecer, nesse sentido, significa resolver ter um relacionamento íntimo, ele já traduziu por escolher. Já traduziu por escolher, porque esse é o significado, esse é o sentido da palavra. Quando nós chegamos no Novo Testamento, então, naquelas duas passagens, tanto a de Romanos quanto a da primeira de Pedro, o melhor entendimento é esse mesmo. Os que de antemão conheceu, significa que Deus são aqueles que Deus, na eternidade, chamou para si, distinguiu para si, para ter com eles um relacionamento íntimo, como a palavra conhecer no Antigo Testamento significa. Então, a eleição baseada na presciência de Deus significa, a eleição é baseada no desejo de Deus ou no propósito de Deus de ter um relacionamento com aquelas pessoas. Não é que Deus tomou conhecimento olhando no túnel do tempo, que um dia aquelas pessoas iriam levantar a mão aceitando Jesus e Deus então baseou a sua predestinação na decisão humana. Não. A segunda resposta que a gente dá é que Deus só pode conhecer aquilo que Ele decretou que existisse. Porque fora dos decretos de Deus não existe nada. Deus criou o mundo a partir do nada. Nada existe, tudo que existe, existe pelo decreto dele. Então, como é que nós podemos pensar numa realidade histórica onde criaturas vão tomar decisões próprias e que Deus apenas toma conhecimento delas e que resolve decretar a salvação delas com base nisso? Nós estamos admitindo que a história ela é autônoma e independente de Deus e que Deus apenas toma conhecimento do que acontece nela e baseia as suas decisões de Deus, nas decisões humanas. Então, a doutrina da eleição baseada na presciência de Deus, no nosso entendimento, ela não tem, primeiro, é má exegese, é não conhecer o que é a palavra pré-conhecer, ou presciência, ou conhecimento, representa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é má teologia, porque vai dar ao homem uma autonomia que escapa aos decretos de Deus. Deus só pode conhecer aquilo que Ele criou e determinou. Fora do decreto de Deus não existe história. Não existe nada. O que existe acontece
O que existe, existe porque ele disse, haja isso, haja aquilo outro. Então, fora do decreto criativo de Deus, não existe realidade. Dito isso, então, vamos ver como Paulo trata dessa questão aqui, no capítulo 1, verso 3. Antes de começar, alguma coisa só para distrair a gente, né? A eleição incondicional é a segunda folha da tulipa. A tulipe, como vocês sabem, é a flor dos calvinistas, não é? E hoje o Natan estava me perguntando o que era tulipa, né? O que era tulipa? Como eu já disse, é pergunta de adolescentes, são as mais complicadas de todas. E aí eu tive que explicar para ele que tulipe é um acróstico, onde a primeira letra da frase, as primeiras letras de cada uma das 5 frases, formam a palavra tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo. Total depravação, unconditional election, porque foi em inglês, não é? Eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos. Então, juntando, você tem a palavra tulipa, que é uma flor muito bonita, vermelha, inclusive a flor nacional da Holanda. E aí eu perguntei se o Natan sabia qual era a flor dos arminianos. Silêncio total na mesa, né? Até o pastor Itamar ficou curioso, né? Respondi, é a margarida, pastor. Por que margarida? Eu disse, porque mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, não é? Então, é a flor dos irmãos arminianos, é a margarida. Essa foi horrível, não foi? Mas a eleição incondicional é a segunda pétala da tulipa, né? Vamos ver como o apóstolo Paulo trata com essa questão aqui. Essa sentença, essa frase que eu li para você, porque é uma frase só, vocês notam que não tem nem ponto, né? O máximo que tem um ponto e vírgula aí. Essa longa sentença de Paulo, que vai do verso 3 até o verso 24, é uma exposição que ele faz de como a Trindade envolveu-se no plano da salvação. De como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, no tempo e no espaço, agiram em conjunto, em concórdia, para elaborar ou executar esse plano que redunda para o louvor e glória de Deus. Se você prestar atenção nessa sentença, do verso 3 até o verso 14, ela tem 3 partes. Cada uma delas se refere a uma pessoa da Trindade, terminando com a expressão para o louvor da sua glória. Então, a primeira parte fala da atuação de Deus Pai no plano da redenção, planejando a sua igreja, vai do verso 3 até o verso 5, terminando no 6 com a expressão para o louvor da glória de sua graça. A segunda parte da sentença vai do verso 6 até o verso 12, falando da obra do amado, Deus Filho, Jesus Cristo, de como ele executou esse plano que o Pai concebeu na eternidade, terminando com a expressão no verso 12, para louvor da sua glória. E a terceira parte fala do Espírito Santo, de como o Espírito Santo, através da pregação, chama e sela os eleitos de Deus, sendo a garantia de que Deus vai cumprir esse plano, e terminando no verso 14 com a expressão em louvor da sua glória. Então, essa é a estrutura da passagem que nós temos aqui. E vamos seguir, então, a estrutura, vendo cada uma dessas partes, cada uma delas se referindo à ação de uma das pessoas da Trindade na elaboração do plano da redenção. Quando Paulo fala da obra do Pai e da obra do Filho, é quando ele menciona a eleição e a predestinação. Então, a primeira parte, a obra do Pai, ou a ação do Pai na redenção daqueles que são seus, do verso 3 até o verso 6. Paulo começa dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele começa bendizendo a Deus pelas bênçãos que Deus já nos deu. Note o verbo no passado, ou no que a gente chama no grego, no perfeito. Perfeito é um modo do verbo grego, um tempo do verbo grego, que indica uma ação passada, mas com efeito constante no presente. Então, Deus nos tem abençoado. Ele abençoou e os efeitos dessa bênção continuam a ser recebidos até o momento. Então, por isso, nós damos graças a Deus. E Paulo tem em mente, particularmente, aquilo que ele chama aqui de toda sorte de bênção espiritual.
Todas as bênçãos vêm de Deus e, num certo sentido, todas as bênçãos são espirituais, mesmo aquelas bênçãos materiais, saúde, prosperidade, bens, descanso, segurança material aqui nesse mundo, tudo isso vem da parte de Deus. Mas quando Paulo fala de bênçãos espirituais aqui, ele tem particularmente em mente duas delas. A primeira ele menciona no verso 4, que é a escolha. Ele começa agradecendo a Deus pelas bênçãos com as quais ele nos tem abençoado, e a primeira delas, que ele menciona, e que também está no passado, e aqui já é num tempo chamado aoristo no grego, que significa uma ação completa ou uma ação que foi feita no passado e encerrada. É uma ação que a gente chama puntilear. Ela pode ser representada por um ponto, né? Deus fez alguma coisa. O que é que Deus fez? Verso 4. Deus nos escolheu. É a primeira das bênçãos espirituais que Paulo agradece aqui. Naturalmente, não é assim que funciona conosco, né? A gente, quando acorda que vai agradecer a Deus, a gente agradece a noite de sono, agradece o café da manhã, agradece o novo dia, agradece a cama fofinha na qual a gente dormiu, agradece o dia de trabalho que vamos ter pela frente. Mas Paulo aqui chama a atenção para o fato de que nós devíamos começar com as bênçãos espirituais, porque elas vão permanecer para sempre. Enquanto que as bênçãos materiais, como essas que eu descrevi, elas fazem parte dessa realidade do mundo presente que é provisória, duradoura, efêmera, passageira, temporária, e não é nada comparada com, não são nada essas bênçãos materiais comparadas com as bênçãos espirituais, a começar da escolha. Escolher, a tradução está corretíssima, não é? Escolher significa distinguir de entre um grupo de coisas ou pessoas, um grupo para si e separá-lo dos outros. É isso que escolha significa. É o que fazemos quando vamos escolher um presidente. Tem vários candidatos. Você escolhe um e, naturalmente, passa aos outros. Você não escolhe os outros. Você distingue aquele outro como sendo a pessoa que você quer que seja o presidente dos demais. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus nos escolheu. Quando ele diz nós, tem que lembrar aqui que ele está escrevendo para uma igreja cristã. Então, ele está se referindo aos cristãos. Então, quando ele diz que Deus nos escolheu, a categoria em nós aí são os cristãos. Ele olha para os cristãos, e é claro que ele está pressupondo que são cristãos verdadeiros, né? Não fake cristãos, mas cristãos verdadeiros. Então, eles foram escolhidos. A ocasião, o meio dessa escolha, o critério dessa escolha, Paulo diz aí no verso 4, com a palavra nele. Nele. Quem é esse ele que ele se refere? Está no final do verso 3. Regrinha simples de gramática, né, que os pronomes relativos eles se referem à pessoa que está mais próxima dele anteriormente. O verso 3 termina dizendo que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele diz, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Nele aqui é uma referência a Jesus, em Cristo. E aqui, com isso, já se coloca o mecanismo da eleição. Ao dizer que Deus escolheu os cristãos em Cristo, Paulo está dizendo que a escolha não foi baseada neles, mas nele. Ou seja, não foi nos méritos das pessoas, atuais ou previstos por Deus, mas foi com base na obra realizada por Jesus Cristo, como vai ficar mais claro à medida que a gente avança no texto. Então, a escolha é feita em Cristo. Ela não é uma escolha baseada no mérito, na decisão, na escolha do homem, mas é feita com base na obra de Cristo Jesus. Em seguida, ele diz quando essa escolha foi feita. Ela foi feita antes da fundação do mundo. Isso com o objetivo de deixar claro que não foi com base em qualquer fato que a criatura tenha realizado, porque foi feito antes que houvesse mundo. Quando criatura não havia, quando não havia anjos, quando não havia homens, Deus escolheu em Cristo aqueles que Ele quis. Portanto, a escolha não é baseada em ações humanas, não é baseada em decisões humanas, porque, como Paulo diz, foi feito antes da fundação do mundo. E a razão pela qual essa escolha foi feita, que é o ponto principal que ele deixou para o fim, é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A razão pela qual Deus, antes da fundação do mundo,
olhando a humanidade, escolheu de entre a humanidade caída, escolheu, você está dizendo, pastor, você está lendo no texto. Não, é que Paulo faz as coisas ao contrário. Se eu fosse escrever Efésios, arrogância, se eu fosse escrever Efésios, eu começaria com o capítulo 2, que eu preguei ontem, porque fala da queda e do pecado de toda a raça humana. Aí, então, o capítulo 1 faz mais sentido quando você vê que a escolha ela foi feita à luz do capítulo 2, que Paulo só vai mencionar depois. É porque ele está ansioso para começar a carta contando as boas notícias, né? Da eleição. A boa notícia da eleição. Mas essa escolha foi feita de entre a humanidade perdida. A prova disso é que ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante eles. Ora, isso pressupõe que o grupo do qual nós somos escolhidos não eram santos e irrepreensíveis. Não é verdade? Se o grupo de onde nós fomos escolhidos era santos e irrepreensíveis, quer dizer que Deus fez a escolha antes da queda. Na cabeça dele, né? Antes da queda acontecer. Mas na cabeça de Deus, a gente está tentando entrar no mistério aqui, que Calvino diz que a gente tem que tirar os pés, as sandálias dos pés, porque é terreno santo, não é? Mas os teólogos dizem que na sequência dos atos de Deus, a eleição e a predestinação vem depois da queda. Deus, olhando a humanidade caída, ele escolhe de entre a humanidade caída aqueles que ele quis para serem santos e irrepreensíveis perante ele. Então, essa é a razão da eleição. Essa é a razão da escolha. A escolha foi para isso. Deus queria um povo para si que fosse santo, em contraste com o resto da humanidade, e irrepreensível, em contraste com o resto da humanidade. E aqui você já tem uma resposta para aquelas pessoas que têm dificuldade em acreditar na eleição, com o seguinte argumento: se eu me convenço de que eu sou eleito, isso pode me levar a viver uma vida em pecado. Porque eu raciocino da seguinte maneira: se Deus já me escolheu, não importa de que maneira eu viva, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a escolha, você está vendo aqui, ela foi para a santidade. Deus nos escolheu para sermos um povo santo. Claro que antes de ser santo, nós temos que ser salvos. Ele vai falar disso mais adiante. Então, Deus nos escolheu para nos salvar da nossa condenação, da culpa dos nossos pecados e do poder e da presença do pecado em nós. A única maneira pela qual você pode saber que você faz parte desses escolhidos é vendo se há sinais de santidade na sua vida. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como diz o autor de Hebreus. Então, Deus, antes, longe de ser uma doutrina que vai levar as pessoas a viver uma vida em pecado, a doutrina da eleição é um estímulo para você viver uma vida santa e uma vida irrepreensível diante de Deus. E aqui você já pode responder ao seu amigo que diz assim: eu não quero acreditar nesse negócio de eleição, porque se eu acreditar nisso eu vou me sentir seguro e aí eu vou largar as rédeas e vou ter uma vida, vou me sentir tentado, vou sentir livre para pecar. Não vai não, porque o verdadeiro eleito, ele não usa a doutrina da eleição como capa para o pecado. Ao contrário, ele usa a doutrina da eleição como um estímulo para ele viver uma vida de santidade. Afinal, ele está entre aqueles que Deus escolheu para ser um povo santo, justo e irrepreensível diante dele. Então, essa é a primeira bênção daquelas bênçãos espirituais que Paulo mencionou no verso 3, que o apóstolo cita aqui. Mas ele tem uma segunda bênção espiritual que ele menciona, está no verso 5, que na verdade começa no final do verso 4. Você veja a pontuação. Final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. No verso 5, nós somos então apresentados pela primeira vez no texto a palavra predestinação. Ele nos predestinou. Qual é a diferença de escolher e predestinar para que Paulo trate as duas coisas como se fossem distintas? É que na escolha, como eu disse, você faz uma distinção. Você separa um grupo do restante. Isso é escolher ou eleger. Predestinar é você predeterminar o destino que aquelas pessoas teriam. Então, são dois atos diferentes. A escolha significa Deus dizer: eu quero esses. Predestinação é Deus dizer: esses serão isso.
Deus então predestinou aqueles que ele escolheu, aqui vem, verso 5, para ele. Nossa, nessas duas palavrinhas está contida o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é esse povo que Deus escolheu e predestinou para ele. Ao dizer que predestinou para ele, significa que outras pessoas existem para outros propósitos, e não para o louvor, para a glória e o desfrute e o prazer de Deus. Pessoas que existem para si mesmas e, finalmente, para o juízo eterno e para a condenação. O privilégio da predestinação é esse, que fomos escolhidos e predestinados para sermos de Deus, que é o maior privilégio que pode ser dado a uma criatura. Nos predestinou para ele. E Paulo explica em seguida, ele expande o pensamento, dizendo no verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Escolheu, predestinou para serem filhos adotados. É isso que significa para ele. Por que filhos adotados? Porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus. Isso nós vimos ontem. No capítulo 2 vai dizer que, por natureza, nós somos filhos desobedientes e filhos da ira. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção mediante o decreto de Deus, que nos escolheu e nos predestinou para isso. Então, esses escolhidos, eles são feitos filhos de Deus, mas adotados por Deus, porque nós não somos filhos naturais gerados. Só tem um que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Deus de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, o Filho unigênito de Deus, o seu amado. E só ele tem essa relação privilegiada com o Pai. Nós somos filhos adotados. E que privilégio para nós, senão seríamos órfãos condenados à destruição eterna. E essa predestinação, verso 5, mais uma vez, Paulo diz, é por meio de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, o que ele fez na cruz é que torna possível que esses escolhidos sejam adotados por Deus conforme o seu decreto, conforme a sua predestinação. Não for a obra de Cristo, não poderia haver adoção, isso vai ficar claro mais adiante. Mas é em Cristo que essas coisas podem acontecer. E Paulo acrescenta, dizendo no verso 5, que Deus fez isso segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito, ela significa o bom prazer. Então, quando ele diz que Deus fez isso segundo o beneplácito de sua vontade, pode ser entendido como Deus fez isso porque pareceu bem a ele. Ele teve vontade de fazer isso. E isso responde às questões que as pessoas levantam. Por que Deus predestinou uns e não outros? Por que Deus, sabendo tudo o que ia acontecer, colocou Adão e Eva lá no jardim sob provação e colocou o teste lá da árvore? Por que Deus deixou entrar o mal no mundo? A resposta bíblica padrão é essa daqui. Porque Ele quis, segundo o beneplácito de sua vontade. Mas Deus não seria arbitrário, vem a pergunta? Não é injusto Deus escolher e predestinar para salvação e santificação e para filhos uma parte da humanidade e deixar a outra? A gente entende que, de fato, Deus é justo. E ser justo significa dar a cada um de acordo com o merecimento. Um justo juiz, quando julga um caso, ele vai condenar o culpado e ele vai liberar o inocente. E ele, quando vai apenar o culpado, ele apena na proporção do mal cometido. Ele não pode dar uma pena desproporcional ao delito cometido. Então, não seria Deus injusto diante da mesma humanidade, onde todos são pecadores, escolher uns e não outros para serem seus filhos adotados em Jesus Cristo? A resposta é que Deus seria injusto se com isso ele estivesse tirando o direito de alguém. Se a raça humana tivesse o direito de ser salva, o direito de ir para a glória e desfrutar a felicidade eterna aqui nesse mundo, depois de ter caído em Adão, Deus seria injusto em conceder isso somente a uma parte da humanidade.
Se os homens depois de Adão tivessem direito à vida eterna, felicidade e paz pelos séculos dos séculos, e Deus reservasse isso somente para uns poucos que Ele quis, então de fato Deus seria injusto. Mas o fato é que depois da queda, ninguém tem direito a isso. Nem você, nem eu, ninguém que jamais viveu nesse mundo tem direito a isso. Foi a nossa lição de ontem, logo a primeira. A que o pecado reduziu a raça humana? Nascemos já parte de uma raça condenada, caminhando para a condenação eterna, sem direito a absolutamente nada da parte de Deus. Por isso tenha cuidado quando você disser assim, ó Deus, dá o que é meu, reivindico, né? Dá-me o que é direito. Tenha cuidado quando você pede isso, porque Ele pode abrir um buraco no chão e você descer no inferno de cabeça para baixo, que é o que você tem direito. Tem direito a isso, ao juízo de Deus e à condenação de Deus pelos seus pecados. Logo, uma vez que ninguém tem direito à felicidade eterna, vida eterna, salvação, gozo eternos, Deus não é injusto quando generosamente, graciosamente resolve dar isso a alguns que Ele deseja dar. Tanto é que Paulo começou essa parte da predestinação dizendo o quê? Final do verso 4. Em amor nos predestinou. Em algumas versões da Bíblia, o em amor está ligado ao verso 4. Mas, na verdade, a sequência lógica é que em amor se refere ao ato seguinte de Deus. E em amor nos predestinou. Então, a predestinação não é um ato de preconceito ou injustiça, mas é um ato de amor, em que Deus, por amor, Ele escolheu de entre a raça humana caída e condenada aqueles que Ele quis para serem seus filhos mediante Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Não há injustiça nenhuma em Deus. Na verdade, Paulo vê a predestinação como um ato de amor de Deus, não de injustiça, como nós às vezes somos tentados a ver. Como muitos irmãos alegam essa dificuldade com a doutrina da predestinação, dizendo que ela torna Deus um Deus injusto. Mas se nós refletirmos um pouquinho mais, veremos que, de fato, a Bíblia olha para a eleição como sendo um ato de amor e de misericórdia de Deus, nunca como de preconceito ou de injustiça da parte dele. Em amor nos predestinou para si, segundo o beneplácito de sua vontade. E para que ele fez isso? Final do verso 6. Para louvor da glória de sua graça. Deus fez isso para a sua própria glória. E aí, novamente, vem a objeção. Mas, pastor, um Deus que faz as coisas para a sua própria glória não é um Deus egoísta? Por que Deus não pensa no sofrimento daqueles coitados que vão para o inferno? E Deus está pensando na glória dele, e essa glória é obtida através do sofrimento de milhões de pessoas que vão para o inferno. A resposta é que Deus não tem outro motivo para fazer as coisas que não seja a sua glória. Se eu buscar a minha glória, isso vai fazer de mim um vaidoso. Não é verdade? Porque tudo que eu faço bem, sempre tem alguém que faz melhor. Se eu sou bonito, tem alguém mais bonito do que eu, que não é difícil achar. Se eu prego bem, sempre tem alguém que prega mais do que eu. Se eu tenho conhecimento bíblico, sempre vai ter alguém que tem um conhecimento maior. Então, você buscar a sua própria glória, você contar vantagem e se apresentar como sendo top, a última Coca-Cola no deserto, então, de fato, soa estranho para os seres humanos. Por isso que a Bíblia o tempo todo nos adverte contra a vanglória. Não busque a sua própria glória, porque você é um entre 6 bilhões. Tem gente melhor do que você. Em todas as áreas em que você acha que é melhor. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas Deus é único. Não tem ninguém na categoria dele. Ele é o único Deus. Não há ninguém que se assemelhe a Ele. Portanto, para Deus é próprio buscar a sua própria glória, porque Ele é único. Por isso, tudo que Ele faz para a sua própria glória. E essa é a motivação maior de Deus, e é por causa disso que Ele dispõe da sua criação como lhe apraz. Porque, por direito de criação, Ele tem o direito também de receber toda a glória das suas criaturas, ou de um jeito ou do outro. Então, esse é o motivo pelo qual Ele elegeu e predestinou. Ele fez isso como um ato de amor, mas Ele visa a sua própria glória, para que no final dos tempos, no fim de todas as coisas, os eleitos e não eleitos, eles vão ver o plano maravilhoso de Deus no seu quadro maior e vão dizer, de fato,
que Deus justo, que Deus santo, que Deus misericordioso e que Deus verdadeiro. Até aqueles condenados ao inferno eternamente, de lá eles terão que levantar suas mãos aos céus e dizer: eu estou aqui com justiça, porque os meus atos merecem. E eles não vão atribuir a Deus nenhuma injustiça pelo fato de estarem no inferno por toda a eternidade. A segunda parte da frase começa na metade do verso 6 e trata agora da pessoa de Cristo. Depois de dizer no verso 6, para louvor da glória de sua graça, Paulo acrescenta, a qual graça ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo vê a predestinação como uma graça, um favor imerecido de Deus. E essa graça gratuita, concedida, redundância, né? Paulo não cansa de enfatizar a graça de Deus, não é por mérito, a eleição e a predestinação não é por nada que Deus viu em nós, é por amor, por graça gratuita concedida. Ele não cansa de explicar isso, né? E ele diz que essa graça gratuita foi concedida no amado. Veja aí o verso 6. No amado. Quem é o amado? O contexto deixa claro. O amado é Jesus Cristo. Ele é chamado do amado do Pai, porque o Pai o amou e ama sempre, eternamente. E aqui Paulo nos desvenda um pouco, ele abre uma fresta da cortina do mistério da Trindade, que é a relação interpessoal das três pessoas num único Deus, que é um mistério para nós. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. As três pessoas da Trindade subsistem em pleno amor. Elas se comunicam, se completam, se conversam. Deus é autossuficiente. Eu gosto de, quando chego aqui, eu lembrar às pessoas aquela ideia furada que é difundida no meio evangélico, que Deus criou o homem porque estava se sentindo só. Já deve ter ouvido isso, né? Deus estava querendo criar, Deus criou o homem porque ele queria criaturas com quem se relacionar. Como se houvesse alguma necessidade em Deus. Deus não tem nenhuma necessidade interna que o obrigue a fazer nada, porque ele é perfeito, ele é completo. Ele não precisa do homem para expressar o seu amor, porque o Pai expressa o seu amor no Filho. O Filho é o amado do Pai e vice-versa. Eles se amam, se comunicam, se relacionam. Deus é o ser mais completo, perfeito e satisfeito que você pode conceber. Assim é Deus, pleno de alegria, de gozo, infinitamente feliz. Ele não precisava fazer nada fora dele, não precisava criar o mundo, nem você, nem eu. Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Mas, como a Bíblia diz, porque ele quis fazer, porque essa é a única motivação nesse Deus, é ele querer, não tem outra. Ele faz as coisas porque ele quer fazer. Eu sei que para nós isso é uma resposta que parece meio impertinente. Porque fica impertinente, né? Você chegar para uma pessoa e dizer assim, ué, por que você quer fazer isso? Ué, eu quero fazer porque eu quero. Não parece impertinente? É porque eu disse, nós somos 6 bilhões, né? Mas em Deus não é impertinência quando ele diz, eu fiz porque quis fazer. É próprio dele, porque o querer dele é santo, justo, sábio, perfeito, embora nem sempre nós entendamos. Nem sempre entendamos. Mas aqui, a partir do verso 6, introduz-se a figura do amado. E aqui o cenário deixa de ser as regiões celestiais que são mencionadas aí no verso 3. Lembra que no verso 3 Paulo diz que essas bênçãos nos foram dadas nas regiões celestiais. E agora a cena baixa para as regiões terrestres. Paulo não está falando mais agora dos decretos de Deus antes da fundação do mundo, entre eles eleição e predestinação. Ele agora desce para o plano terreno para responder a seguinte pergunta: como é que esse plano pode ser executado? E o maior desafio é entender como é que Deus concebeu escolher de entre a humanidade caída e perdida alguns que ele predestinou para si, para serem santos e irrepreensíveis, seus filhos amados. Como é que ele vai lidar com a questão do pecado? Porque estes que foram escolhidos são pecadores. Eles não foram escolhidos porque eram santos. Não, eles foram escolhidos de entre a massa corrompida da humanidade. São pecadores como os outros. Mas como é que um Deus santo, justo, verdadeiro e bom
ele pode relacionar-se com homens que são pecadores, corrompidos, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência por natureza. E aí é que entra a pessoa do amado. Jesus Cristo, Deus Filho, ele veio ao mundo permitir que a eleição e a predestinação pudessem acontecer na prática. E de que maneira fez isso? Ele vem representando os escolhidos e eleitos, cumpre a lei no lugar deles, na cruz do Calvário recebe a penalidade da culpa deles, experimenta os horrores do inferno durante os 3 dias da sua morte, não que ele desceu até os infernos, mas antes de morrer ele gritou, Deus meu, porque me desamparastes, e inferno é exatamente isso aí, a sensação do desamparo eterno de Deus, no mundo de trevas e de sofrimento, e isso que ele sentiu naquela hora, ele experimentou a culpa dos nossos pecados, bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus em nosso lugar, e com o seu sangue pela sua morte, ele propiciou, ele pagou os nossos pecados, de maneira que agora Deus pode trazer esses filhos a si, porque o problema do pecado foi resolvido mediante o Filho. O Pai planejou, o Filho executou. Então esse é o papel da Trindade, né? Vamos ver o papel do Espírito Santo daqui a pouco. Mas o Pai planejou na eternidade, o Filho veio ao mundo para executar. Veja como Paulo disse, isso a partir do verso 6. No final do verso 6, ele fala do amado, no qual temos a redenção. A redenção é o ato necessário para que os escolhidos e predestinados sejam acolhidos por Deus. Eles precisam ser redimidos do mundo. São pecadores, culpados e condenados, precisam ser redimidos. Temos a redenção. Pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Só essa expressão, ela já pressupõe que o amado veio ao mundo, se tornou homem como nós e sangrou como nós na cruz. Só essa expressão, pelo seu sangue, ela já carrega por detrás tudo isso. Paulo está assumindo que os efésios conhecem a história, não é? Claro, que eles aprenderam com o próprio apóstolo Paulo, que o Filho de Deus encarnou no ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, viveu entre nós como nosso representante e na cruz do Calvário derrama o seu sangue pelo seu povo, trazendo a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso foi feito, mais uma vez, porque Deus é rico em graça e em misericórdia. E aí ele continua. São 3 coisas que ele vai dizer aqui que o Filho fez. O Pai, ele menciona 3, né? O Pai nos abençoou com toda sorte de bênção, o Pai nos escolheu e o Pai nos predestinou. O Filho derramou seu sangue e nos redimiu. E através dele, segundo ponto, Deus nos dá o pleno conhecimento desse segredo. Verso 8. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é o mistério da vontade de Deus? É esse plano aqui. Esse plano, ele é chamado de mistério porque ele não foi revelado no Antigo Testamento com toda clareza e não foi revelado a outros povos. Ele ficou claro quando Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou, e os apóstolos, como Paulo, começaram a ensinar qual foi a razão pela qual Jesus Cristo morreu, quem era Jesus e qual foi a razão pela qual ele morreu. E Deus, então, revelou esse plano, esse mistério que havia sido concebido nas regiões celestiais antes do mundo existir. Em Cristo, Deus revela o mistério da sua vontade. Que vontade é essa? Está no verso 10. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas como as do céu e na terra. Ou seja, a vontade de Deus, o plano secreto era fazer com que todas as coisas, o mundo caído, perdido em pecado, a humanidade inclusa, convergisse na pessoa de Cristo, na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, encarnou, viveu entre nós, foi rejeitado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e depois ele subiu aos céus, onde está à direita de Deus. Esse é o ápex do tempo, é a plenitude dos tempos. Tanto é que a história do mundo é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo.
Então, esse é o conhecimento que Deus nos dá. O cristão, aqui eu vou tirar uma implicação prática. O cristão é alguém que entende a história. Ele sabe que a história teve um começo, começou lá na eternidade com os decretos de Deus, que a história tem um meio, nós estamos vivendo ela depois da plenitude dos tempos, e a história tem um fim quando a humanidade toda será para o louvor e glória de Deus, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, o cristão é alguém que olha para a história e sabe que ela faz sentido. A história tem um sentido, ela está caminhando de acordo com o plano pré-estabelecido por Deus. A minha vida se encaixa nessa história, portanto, a minha vida faz sentido. Deus tem um plano para mim. O cristão é alguém que pode dizer isso. Deus tem um plano para mim. Mas ele diz isso não de maneira mística, como a gente ouve às vezes em alguns cânticos, ou em algumas pregações, mas ele diz isso baseado nesse conhecimento de que há um Deus que na eternidade decretou tudo o que existe. Um Deus que elegeu e predestinou para si um povo que ele está resgatando por meio do sacrifício do seu Filho, para que no final dos tempos, e nós estamos encaminhando para o fim desse mundo, como nós o conhecemos, esse povo glorifique a Deus para todo sempre. Portanto, o cristão não pode acreditar em acaso, cristão não pode acreditar em coincidência, cristão não acredita em sorte, cristão não acredita em azar, e nunca lê a sessão do horóscopo no Jornal de Domingo. Peguei você, não foi? Pois é, irmão, não leia mais não. Não leia mais não. O cristão é alguém que sabe, tem a resposta para as questões fundamentais da vida. Por que é que existe alguma coisa em vez de nada? Quem somos? De onde viemos? Por que as coisas acontecem? Para onde vamos? Para onde se encaminha a história? Nós temos as respostas fundamentais que a humanidade sempre, as respostas para as questões fundamentais que a humanidade sempre fez e que ainda hoje tateia procurando. O não cristão, ele não entende as coisas. Para ele é tudo sorte e azar, o mundo não faz sentido, as coisas não acontecem de acordo com o plano. Portanto, o que lhe resta é o pragmatismo e o existencialismo, viver por prazer, viver para si mesmo e aproveitar a vida enquanto pode. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é assim a vida dos descrentes? Mas não o cristão. O cristão entende a história, ele entende os acontecimentos, ele tem segurança, ele tem confiança. Por isso é muito bom ser crente. Deus quis fazer convergir nele. Aí Paulo termina no verso 11 dizendo a terceira coisa que Cristo faz. A primeira, ele nos redimiu com seu sangue, permitindo que nós pertencêssemos ao Pai. Segunda, em Cristo nos foi dado conhecimento desse plano de Deus. E terceiro, em Cristo nós somos feitos herança dele. Veja o verso 11. Nele, digo, o nele aqui é Cristo, no qual fomos também feitos herança. O que é que significa isso? Você nota que Paulo continua falando nós. Né? Nós somos os cristãos. Fomos feitos herança. A interpretação que geralmente se dá aqui é que nós somos a herança de Cristo. Nós somos a recompensa que o Pai deu ao Filho pela sua disposição em encarnar-se e sofrer humilhado aqui nesse mundo por esse povo eleito. Então, em recompensa, Deus lhe deu a igreja. Por isso que a Bíblia toda se refere à igreja como sendo a noiva de Cristo, é a herança de Cristo, é o povo dele, que foi conquistado por ele na cruz do Calvário. Deus lhe deu esse povo pelo qual ele morreu em herança. Então são três coisas. O Deus Filho veio ao mundo morrer para que nós pudéssemos pertencer a Deus, derramando o seu sangue. Ele veio nos dar conhecimento da verdade e ele veio ser nosso. E aqui você tem os três ofícios de Cristo. Sacerdote, ao morrer, ao oferecer um sacrifício na cruz. Profeta, ao revelar o conhecimento de Deus, e rei, ao nos ter como herança e governar sobre nós. Então, é isso que Deus Filho fez. E Paulo não consegue deixar de ser calvinista, olha o que ele diz no verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados para isso, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Isso tudo foi de acordo com a predestinação que Deus fez de acordo com a vontade dele. Mais uma vez, Paulo insiste, Deus fez porque quis fazer. Ele fez de acordo com o conselho da sua vontade. Ele não consultou você, ele não consultou a mim, ele não consultou os anjos. Mas a trindade
consultou a si mesmo, os três conversando entre si, né, decidiram que seria assim. Essa é a origem da democracia, né? Os três lá conversando e chegando a uma decisão. Só que lá só dá unanimidade, pode ter certeza, né? Então, o Deus triuno quis fazer, planejou o Pai, executa o Filho, e aí vem a pergunta. Sim, ele termina, antes de falar aqui da execução, na prática, Paulo termina essa parte, como terminou outra, dizendo no verso 12, que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele termina com a mesma expressão que ele terminou a primeira parte, que foi a parte do Pai. Por que Deus faz tudo isso? Por que o Pai planejou? Para o louvor da sua glória. Por que o Filho executou? Para o louvor da sua glória. E aí vem a pergunta, como é que isso tudo me alcança, a mim, eu, hoje, morando no século XXI, em Umuarama, longe, milhares de quilômetros lá da Palestina, onde tudo isso aconteceu, separado por 2000 anos de tempo, como é que isso me alcança hoje? Aí entra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica, através da história, os benefícios da morte de Cristo aos seus. E de que maneira ele faz isso? Ele faz isso através da pregação da palavra. Olha como Paulo diz. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, a quem ele se refere? Quem são aqueles que já de antemão esperavam o Messias? Os judeus. Paulo é judeu. Em quem nós, que antes esperávamos em Cristo, o Messias, em quem também vós, início do verso 13, vós aqui são os efésios, que são gentios, eles não eram judeus. Então, os judeus já esperavam, mas a graça veio também para os gentios. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, pregação do Evangelho, ele explica, o Evangelho da vossa salvação, que Paulo pregou lá em Éfeso, leia Atos 19, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui Paulo está descrevendo a maneira pela qual o Espírito Santo aplica a obra da redenção feita por Cristo de acordo com o planejamento do Pai às pessoas. Através da pregação do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho que salva, o Espírito Santo cria ouvidos nos mortos, dá-lhes condição de escutar e crer. E uma vez que isso acontece, o Espírito Santo sela o coração deles para que eles não voltem atrás, para que eles continuem crentes até o fim da vida. Eu não disse a palavra santo, eu disse a palavra crente. Para que eles nunca percam a fé até o dia da sua morte. É nesse sentido que o Espírito Santo sela. E aqui você já tem a resposta para aquela outra objeção perfeitamente natural dos nossos amigos arminianos, dizendo o seguinte, se Deus já predestinou, para que pregar? A doutrina da predestinação esfria o fervor evangelístico da igreja, eles dizem. Bom, essa declaração está errada em vários pontos. Primeiro, historicamente. Historicamente, os pais do movimento de missões eram todos calvinistas, que criam na eleição e na predestinação, e que foram pregar o evangelho aos eleitos que eles criam, haviam na China, na Índia, como, por exemplo, Hudson Taylor. William Carey, calvinista convicto, considerado o pai das missões do movimento missionário. Então, quem afirma isso? Calvino, vocês sabem que a primeira tentativa de evangelizar o Brasil tinha o dedo de João Calvino por detrás. 1555, quando aportou aqui no Brasil os franceses, a convite do Villegagnon, mandado pelo almirante Coligny, lá da França, que era amigo de Calvino. Villegagnon tinha vindo para o Brasil, começou a chamada Nova Antártida, que seria uma colônia da França, e ele sentiu necessidade de trazer colonos e religiosos. Mandou a carta para o general Coligny, que aí contatou Calvino, e Calvino mandou vários pastores huguenotes e famílias calvinistas. Huguenotes é o nome que se dá ao calvinismo na França,
Os huguenotes eram os calvinistas da França. Calvino mandou vários huguenotes e suas famílias, inclusive 5 pregadores, num navio que saiu lá da França e aportou em 1555 na Baía da Guanabara. Então, vá dizer que os calvinistas não têm visão missionária e evangelística. Os primeiros missionários que chegaram aqui foram mandados por João Calvino. A primeira confissão de fé reformada foi feita aqui na Baía da Guanabara por estes huguenotes, antes da confissão de fé de Westminster. Porque o Villegagnon se mostrou católico, se declarou inimigo dos calvinistas, matou vários e aos pastores disse: vocês têm uma noite para escrever uma declaração de fé. E na prisão, os huguenotes, pastores, escreveram a declaração de fé. Quando terminaram, Villegagnon matou todos eles, por isso que ele é chamado Caim da América, por causa da traição. O Villegagnon, Caim da América, mandou matar os pastores, com exceção de um, porque era sapateiro. Ele precisava de alguém que fosse sapateiro. E o restante dos huguenotes ele botou no navio e mandou de volta para a França. A gente não tem notícia se esse navio chegou na França alguma vez. Então, quem diz que a doutrina da predestinação e da eleição esfria o movimento missionário é porque não conhece a história. É um erro grosseiro de história da igreja as pessoas afirmarem esse tipo de coisa. E é um erro teológico, é um erro bíblico, porque quem foi o maior missionário da igreja no primeiro século? O apóstolo Paulo. E quem é que está escrevendo aqui sobre eleição e predestinação? O apóstolo Paulo. Se eleição e predestinação fosse motivo para não evangelizar, Paulo tinha ficado lá em Tarso da Cilícia, lendo seus livros, lendo o Antigo Testamento e dizendo assim: Deus, tu vais salvar os que são teus, tu vais chamar os eleitos e os predestinados, então faz como tu queres, eu vou ficar aqui porque a obra é tua, afinal, eles estão eleitos e predestinados. Foi isso que Paulo fez? Absolutamente não. Passou pelo menos 20 anos na bacia do Ilírico, todas as províncias romanas, pregando o evangelho, sendo rejeitado, apedrejado, preso, abatido com vara, expulso das cidades, incansável, imbatível, imparável, porque ele cria que Deus tinha os seus eleitos em todo lugar e que era pela pregação da palavra que Deus haveria de chamar esses eleitos. É isso que esse versículo está dizendo aqui. Essas pessoas são chamadas pela pregação do evangelho. Então, quando alguém vier dizer assim: pastor, e se Deus predestinar um índio lá no meio do Amazonas, no meio do mato? A resposta que você der é a seguinte, anote aí. Quando o Deus que predestina pessoas, ele predestina também os meios pelos quais esta pessoa ouvirá o evangelho. Se Deus predestinou para a salvação um índio lá no meio do mato, pode ter certeza que tem um missionário a caminho. Pode ter certeza que tem um missionário a caminho. Ou alguém vai cair de um avião uma Bíblia bem na testa do índio, né? Na língua dele, pode ter certeza. Alguma coisa vai acontecer para que aquela pessoa se salve. Aí você pergunta: mas os predestinados, eles serão salvos mesmo sem ouvir o evangelho? Não. Não. O caminho ordinário pelo qual Deus salva os seus eleitos é através da pregação do evangelho. Se uma pessoa morre sem nunca ter ouvido o evangelho de Cristo, você sabe, aquela pessoa ela não estava entre os eleitos, porque se estivesse, o conhecimento do evangelho teria chegado a ela. E esse é o papel do Espírito Santo, através da pregação, chamar os eleitos, selar o coração deles, lhes dando, e aqui é uma dos versículos que estão por base na doutrina da perseverança dos santos. O Espírito Santo funciona como selo, a figura do selo da ideia de segurança, propriedade, inviolabilidade. É isso que o Espírito Santo é em nosso coração, para garantir que o que Deus começou em nós, ele vai terminar. Verso 14, ele é o penhor da nossa herança. São 3 coisas que o Espírito Santo faz. Ele abre o nosso coração para ouvirmos a palavra da verdade e crermos. Ele sela o nosso coração com essas verdades. E terceiro, ele funciona como penhor da nossa herança, ou seja, a nossa herança é a vida eterna que Deus prometeu. Ele é o penhor. Todo mundo sabe que o penhor é uma garantia. Então, Deus nos dá o Espírito Santo como garantia de que ele vai cumprir tudo aquilo que ele fez. E isso vai funcionar, verso 14, até o resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade de Deus? A sua igreja, que é feita por aqueles que ele escolheu, predestinou, por quem Cristo morreu, a quem deu conhecimento,
que o Espírito chamou pela palavra e que agora aguardamos o resgate final. A que Paulo se refere? Quando é que a propriedade de Deus, que é esse povo, vai ser resgatada? Quando Cristo vier. E aí os mortos ressuscitarão. A morte será vencida definitivamente e nós estaremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Por que Deus fez isso? Final do verso 14. Em louvor da sua glória. Eu espero que, pelo menos essa noite, ao sair daqui, você não seja como alguns pastores, inclusive famosos, que dizem nos meios sociais que a predestinação é a doutrina do diabo. Tem gente que diz isso, né? E gente graúda, né? Diz predestinação é coisa do diabo. O que você deveria dizer é o seguinte: está claro que a doutrina da predestinação está na Bíblia. Eu não entendo como ela funciona e como ela se explica, mas eu não posso dizer que ela não está na Bíblia. Eu posso dizer que eu não entendo, que eu não compreendo, mas eu não posso negá-la. Eu não estou pedindo que nessa noite você creia da maneira como eu creio, mas eu estou pedindo que pelo menos você ouça a evidência bíblica. Você não pode dizer que esse assunto não está na Bíblia. A sua tradição reconhece a doutrina da predestinação e da eleição, só que é condicionada à presciência de Deus. E eu estou mostrando aqui em Efésios 1 que a presciência de Deus não tem nada a ver com isso, se presciência se entende como Deus olhar no túnel do tempo e ver o futuro. Se por presciência você quer dizer o pré-relacionamento de Deus, amar e escolher para ter um relacionamento íntimo, como é esse o significado da palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, então você pensa como eu. E nós pensamos juntos como centenas e milhares de outras pessoas antes de nós. Provavelmente a pergunta final que você vai fazer é dizer: pastor, eu estou relativamente persuadido de que de fato existe uma predestinação e uma eleição. Se eu não compreender exatamente isso, eu vou para o inferno? A resposta é não, querido. A salvação não depende da sua compreensão teológica da doutrina da predestinação. A sua salvação depende de você, com o coração, crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e com a boca confessar isso. Mesmo que você tenha dificuldade com isso aqui, ela não é impedimento para a salvação. Só vai dar mais trabalho para você chegar lá, né? Vai ter uma vida mais dura aqui nesse mundo, né? Mas você vai chegar lá, sim, sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum, porque é pela graça. E aí você pergunta: mas pastor, e como é que eu sei que eu estou entre os eleitos? Porque essa é a pergunta que as pessoas geralmente fazem. A certeza da eleição e do favor de Deus decorre de duas coisas. Primeiro, das evidências externas. Eu olho para a minha vida, comparo com aquilo que a Bíblia diz que é um cristão e eu chego a uma conclusão. De acordo com a Bíblia, o cristão é alguém que se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus Cristo e quer viver para agradar a Deus. Se eu olho para mim e eu percebo que existem estas coisas em mim, então você tem as evidências externas dizendo que você de fato é um cristão, você, portanto, é eleito de Deus. E tem as evidências internas, que é aquilo que Calvino chama de o testemunho interno do Espírito Santo, baseado lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, naqueles momentos difíceis de angústia, o Espírito Santo chega no seu ouvido e diz: você é meu. Você é meu. Nos últimos meses do meu doutorado, lá na Holanda, o meu professor estava comentando com o pastor, era um liberal de marca maior. Para vocês terem uma ideia, ele nem acreditava que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele achava que Cristo morreu para nos dar o exemplo de como nós devíamos nos consagrar a Deus. Quando esse homem descobriu que eu era um crente conservador, né, ele colocou como propósito destruir a minha fé. E as leituras que ele me passou para os trabalhos que eu tive que fazer para ele, era tudo de teólogo liberal alemão e francês. Só liberal, gente que não cria na Bíblia, não cria na ressurreição de Cristo. Na verdade, não eram deístas, né, que acreditam num Deus pessoal, mas aliás, não era teísta que acredita num Deus pessoal, mas deísta que acha que Deus não se envolve com a humanidade, nem nada, tudo mais. Era só ali. Aí comecei a ler esse material, porque eu tinha que fazer os trabalhos, tinha que ler aqueles livros. Depois de meses de leitura, eu comecei a duvidar. Disse: rapaz, o argumento dessa turma é bom.
Essa turma argumenta mesmo, não é? E os caras é PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é de título aí tirado em Harvard, Yale, Oxford, tudo mais, e os caras conhecem grego, hebraico, aramaico, história antiga, literatura. E os caras vinham com os argumentos lá, e eu disse, meu Deus, e de repente, gente, eu vi o chão sumindo de meus pés. E a dúvida começou a entrar no meu coração, da própria existência de Deus. A própria existência de Deus. E eu me lembro durante aquele mês, né, que eu me ajoelhava ao lado da cama para orar, e eu não conseguia orar. Não conseguia, não tinha certeza que tinha alguém do outro lado me ouvindo. Eu não tinha certeza disso. Em trevas, em questionamento, angústia profunda, eu só gemia ali ao lado da cama. Durante todo esse tempo, porém, eu não consegui virar as costas para Deus. Não consegui, porque quando eu considerava essa possibilidade, a convicção interior, como se o Espírito Santo dissesse, espera. Depois de um longo período de sofrimento, eu resolvi ligar para o meu orientador nos Estados Unidos, que era um homem crente, um homem muito erudito. Ele hoje é um dos editores da editora Zondervan, que é das maiores editoras teológicas dos Estados Unidos. Eu liguei para ele e disse, doutor, eu estou aqui angustiado. Eu disse, qual é o problema, meu filho? Ele disse, olha, eu estou com dúvida nisso. Ele disse, olha, anota aí. Vá ler os seguintes livros. Autor tal, escreveu um artigo na revista tal que combate isso aí. Gente com o mesmo nível de qualificação desses professores ateus que desbanca e destrói o argumento deles. E aí eu fui ler aquelas coisas e a minha mente fechou em harmonia, em paz. Né? Eu digo, agora eu tenho essa resposta intelectual para as minhas dúvidas. Mas durante aquele mês eu só não me tornei ateu por conta daquela vozinha que dizia, você é meu. Isso é o que Calvino chama o testemunho interno do Espírito Santo, que eu sei que você que é crente, mesmo nas horas mais difíceis da sua vida, de angústia, de questionamento, você tem aquela convicção interior. E é aí que você sabe que você é de Deus, pelo próprio testemunho interno do Espírito Santo. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, pela obra do Filho, e a Ti, ó Pai, pelo Teu plano maravilhoso. Nos ajuda a viver à luz da Tua sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém.